O Moto Z é sem dúvidas a melhor opção de smartphone modular disponível no mercado, além de ser um excelente smartphone, mesmo sem os módulos. A caixa do Moto Z é grande e pesada. Além do próprio aparelho, vem também um bumper de plástico fosco. O primeiro Moto Snap, que é uma capa de couro, o snap de bateria da Incipio, o adaptador USB-C para fone de ouvido, os fones de ouvido, o carregador Turbocharger 15, o cabo de dados USB tipo C, a chave da gaveta do chip, e nessa versão também vem o snap de projetor InstaShare dentro da bolsa de transporte. Nessa outra caixa, vendida separadamente, vem o snap da JBL. Eu vou falar sobre cada um desses módulos daqui a pouco. O carregador não tem o cabo destacável, mas em compensação o cabo é bem longo. Ele carrega o celular bem rápido, em menos de 1 hora se o aparelho estiver desligado. A qualidade é boa, não tenho nada a reclamar sobre ele. O cabo de dados pode ser usado para transferir arquivos e carregar o aparelho se você usar um carregador USB tradicional. Os fones de ouvido são abaixo do que eu esperava. A qualidade é mediana, mas o que me incomodou foram as borrachas, que são desconfortáveis. Além do mais, não tem outras opções de tamanho, então você tem que se contentar com isso. Já que o aparelho não tem saída de fone de ouvido, você vai precisar usar o adaptador incluso para conectar uma saída de som. É legal a Motorola mandar esse adaptador na caixa, mas é chato ter que usar ele. Além do mais, não dá para carregar o celular e usar o fone de ouvido ao mesmo tempo. O aparelho é bem fino, são somente 5.2 mm com acabamento em metal e vidro. No lado esquerdo ele é liso, não tem nada. No direito ficam os botões de volume e o de bloquear. Os 3 botões são do mesmo tamanho e têm a mesma distância entre eles. O que os diferencia fisicamente é a textura no botão de bloqueio. Em cima fica o microfone secundário e a bandeja, que você pode escolher usar 2 chips nano-SIM ou um chip e um cartão de memória microSD. Ele suporta cartões de até 2 TB, isso mesmo, 2 TB. E olha que o maior cartão que eu consegui encontrar foi de 256 GB. Embaixo fica a porta USB tipo C, que é reversível, ou seja, pode ser usada dos dois lados. Atrás do aparelho tem essas listras horizontais bem marcantes. Apesar de ser brilhante, não é vidro, mas sim metal. Só esses detalhes em cima e embaixo que são vidro de verdade, por causa das antenas. A câmera é bem protuberante, ela salta aproximadamente 2,5 mm. Aqui na traseira também ficam os conectores dos snaps, além de mais um microfone. Na frente ele tem a câmera frontal, o fone para chamadas que também é o alto-falante, o flash frontal, alguns sensores, 2 microfones e o leitor de impressões digitais, além da tela, é claro. Vale citar que esse leitor biométrico não é um botão, serve somente para ler a impressão digital. Uma funcionalidade extra que a Motorola deu foi desligar a tela ao pressionar o leitor, se ela já estiver ligada. O Moto Z tem uma tela Super AMOLED de 5.5 polegadas, com resolução Quad HD, também conhecida como 2K. Isso possibilita a função Mototela, que acende somente uma parte da tela para exibir algumas informações. Dessa forma, pouca bateria é usada para essa função. É uma ótima tela. Os ângulos de visão são bons e o nível de brilho também, mas ainda perde no quesito reprodução de cores para telas da Apple e da Samsung. Ainda assim, ela é muito boa para consumir conteúdo multimídia de alta definição. A câmera do Moto Z é fantástica, são 13 megapixels com estabilização ótica, foco a laser e uma lente de abertura f1.8. As imagens capturadas são bem nítidas, com boa resolução apesar da temperatura de cor ser um pouco mais alta que o normal. Em cenas de pouca luz é onde esse aparelho se destaca. Por causa da grande abertura da lente, a câmera não precisa subir muito a ISO. Isso resulta em imagens com pouco ruído. Se alguém me dissesse que essa foto foi tirada por uma DSLR, eu acreditava. Ela filma em 4K a 30 quadros por segundo, em 1080p a 30 ou 60 quadros por segundo e faz câmera lenta em 720p a 120 quadros por segundo. A câmera frontal tem 5 megapixels e é bem parecida com a traseira, apesar da resolução ser menor. Até mesmo o problema da temperatura de cor ela tem, o que me leva a pensar que isso deve ser um problema de software. Ela filma em 1080p a 30 quadros por segundo e também faz câmera lenta a 120 quadros por segundo. O sistema embarcado no Moto Z é o Android 6.0.1 Marshmallow. A Motorola usa uma versão bem próxima do Android puro, com exceção do aplicativo Moto,
que adiciona algumas funções inteligentes ao aparelho, como a mototela que eu já mencionei, os comandos de voz com a tela desligada e os gestos. Passar a mão na frente do celular ativa o mototela, girar 2 vezes abre a câmera, girar de novo troca para a câmera frontal, balançar 2 vezes liga a lanterna, virar o celular ativa o modo silencioso e por aí vai. Por dentro, o Moto Z tem um chipset Snapdragon 820, com processador de 4 núcleos rodando a 1.8 GHz. A versão internacional desse aparelho tem 2 núcleos rodando a 2.15 e mais 2 de baixo consumo rodando a 1.6 GHz. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Motorola para perguntar o motivo dessa diferença, mas eles não me responderam. A GPU é um Adreno 530 e o sistema tem 4 GB de memória RAM. Esse conjunto conseguiu 1.486 pontos no Geekbench 4 Single Core e 4.008 pontos no Multicore. Com isso, ele fica na terceira posição do nosso ranking do Geekbench. A bateria é um item que foi sacrificado, visto que o aparelho é muito fino. São 2.600 mAh, o que no dia normal durou em média 10 horas de uso, com 2 horas e meia de tela ligada. Isso para mim não é nem de longe o suficiente para passar o dia inteiro, mas talvez com o Turbo Charger, que promete carregar até 50% em 30 minutos, isso possa ser contornado. E já que a gente está falando de bateria, vamos falar dos snaps. Os snaps são esses módulos que se conectam no Moto Z e no Moto Z Play por meio desses contatos metálicos na traseira do aparelho. Não precisa desligar o celular, é só encostar ele alinhado com a câmera que os ímãs fazem o resto do trabalho. Para tirar também é bem simples, é só puxar a aba na parte inferior. Os ímãs são fortes, não dão a impressão que o celular vai soltar por acidente. Esses snaps serão compatíveis com as próximas gerações do Moto Z. Vamos falar dos snaps disponíveis hoje. Os mais simples são os Moto Style Shells, que basicamente servem para personalizar a aparência do aparelho e nivelar aquele degrau da câmera traseira. Eles podem ser de couro, de nylon balístico ou de madeira. O snap da Incipio funciona como uma bateria externa, ou seria interna, já que está grudado no aparelho. Enfim, são 2.220 mAh, que ajudam o Moto Z a durar um dia e meio com o meu uso diário. É legal mencionar que eu usei o modo eficiência, que o aparelho só usa a bateria externa até a interna chegar nos 80%. Isso porque dos 80% até os 100% é onde as baterias carregam mais lentamente, e nessa etapa é que elas consomem mais energia do que elas armazenam. Parece confuso, mas é assim que a maioria das baterias funcionam, não só do Moto Z. Usando o modo padrão, o aparelho vai puxar toda a energia da bateria externa para você poder tirar o snap assim que acabar, já que ele aumenta quase em 60% o peso do celular. O Snap Sound Boost da JBL é uma caixa de som respeitável. São 2 alto-falantes de 3 watts cada. Esse Snap tem uma bateria de 1000 mAh, o que dá para reproduzir música por 10 horas. Ele é bem pesadinho. Na verdade, ele é mais pesado que o próprio aparelho. São 145 gramas, enquanto o Moto Z só pesa 136. A faixa laranja com a logo da JBL, na verdade é um stand que você puxa e ele segura o aparelho num ângulo bom para você assistir algum vídeo. Não faz sentido deixar esse Snap conectado o tempo todo no celular, não só pelo peso, mas também porque ele praticamente quadruplica a espessura do aparelho. Outro Snap, e o que eu acho mais legal até, é o Moto InstaShare. Esse módulo é nada menos do que um projetor portátil para o Moto Z. A resolução nativa dele é 480p, o que não chegou a me incomodar, a não ser quando o vídeo tinha legenda. Ainda dá para ler, mas seria mais interessante se a resolução fosse um pouquinho maior. Oficialmente, a Motorola divulga que esse projetor consegue um tamanho de tela de até 70 polegadas, mas eu já consegui projetar uma parede inteira de quase 4 metros de comprimento. O ajuste de inclinação é automático e funciona bem. Já o foco é manual, controlado através dessa rodinha. Uma coisa que eu percebi é que quando eu batia sem querer na mesa que o projetor estava, ele perdia o foco. O brilho máximo é de 50 lumens. É pouco, então você vai precisar apagar as luzes da sala quando quiser projetar alguma coisa. A bateria interna tem 1100 mAh, o que dá para projetar por 1 hora. Após isso, o projetor vai começar a usar a bateria do smartphone. Dá inclusive para projetar conectado no carregador, para aquelas maratonas de Netflix. A vida útil da lâmpada é de 10.000 horas, o que dá 416 dias sem parar. Ele tem uma ventoinha, mas não dá para ouvir, a não ser que você traga ela muito perto da orelha. Eu procurei outras soluções de projetor portátil, mas eu não encontrei nada parecido.
Para ligar é só pressionar o botão por 3 segundos. Para desligar é a mesma coisa. O único problema que eu encontrei desse Snap é que não dá para usar ele junto com o Snap da JBL. Então você vai precisar de uma caixa de som Bluetooth para aquelas sessões de cinema. O Snap InstaShare e o Sound Boost têm bateria, mas não servem para carregar a bateria do Moto Z. Mas eles são os únicos Snaps que têm uma porta USB-C para carregar independente do celular. Já o Snap da Incipio só carrega conectado no Moto Z. Todos esses Snaps que têm uma bateria interna têm um botão para checar a carga. A luz verde piscando significa 100%. Acesa, a bateria está entre 51% e 99%. Amarela significa que a bateria está abaixo dos 50% e vermelho está abaixo dos 15%. Tem também o Snap de câmera True Zoom da Hasselblad, mas esse eu não consegui para teste, então eu vou ficar devendo. Uau, que review longo! Vamos para os preços. O preço base do Moto Z é R$ 3.039. Nesse pacote ele vem com o Snap Style Shell e o Snap da Incipio. Por R$ 3.324 você leva também o Snap Sound Boost da JBL. Por R$ 3.800, ao invés da caixa de som, você leva o projetor para casa. Esses preços são à vista e se você for comprar os snaps por fora, eles vão sair bem mais caros. O Moto Z é um smartphone premium, sem dúvida. O maior problema dele é a bateria, mas como todos os pacotes vêm com snap de bateria extra e o carregador turbo, eu acho que dá para contornar esse problema. Eu fiquei realmente interessado nessa versão com projetor. Não tem nada parecido no mercado. Parece que eu tô puxando saco, mas na verdade é empolgação por ver algo que foge do padrão. Eu espero que essa análise tenha sido clara, apesar de tão longa. Não deixa de compartilhar o que você achou do aparelho aqui nos comentários e de arregaçar o botão like. Para recompensar você que assistiu o vídeo até aqui, eu vou sortear um gift card de R$ 30 do Netflix, para quem sabe você ficar com vontade de assistir no projetor. Para participar, você entra no link que está aqui na descrição do vídeo, que lá tem explicando o que é que você precisa fazer. É isso, eu vejo vocês no vídeo que vem, um abraço!